Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nos reunimos para aprendermos, compartilharmos esses ensinamentos que vêm a nós por Deus, nosso Pai, por Jesus, nosso Mestre. Senhor, lhe pedimos o amparo e a proteção, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a Tua vontade prevaleça sobre nós agora e sempre. Vamos juntos elevar um pensamento, agradecendo a todo esse amor que nos envolve. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino de amor, paz e esperança. Seja feita a Tua vontade, jamais a nossa. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e em novos erros. E livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Hoje eu trouxe aqui uma passagem do Evangelho, do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, onde Kardec traz algumas informações, umas ricas oportunidades de a gente poder entender um pouco sobre Jesus, né? A importância que Jesus tem na nossa vida, através dos ensinamentos, das parábolas, que foram ali sementes plantadas em nossos corações para que pudessem germinar no momento correto, né? Então Jesus, ele veio com todo o seu amor aí deixar exemplos, né, para que pudéssemos, cada um ao seu tempo, buscar isso, buscar esses caminhos, buscar esse significado que tem esses ensinamentos para nós, para que possamos, através dos nossos esforços, querermos acrescentar eles na nossa caminhada, e com certeza nos trará ali oportunidades abençoadas, né, de aprendizados. É a construção, né? Se nós almejarmos construir algo em nossa caminhada, algo de melhor para nós, com certeza Jesus estará presente, pois o que Ele nos deixou foi simplesmente o amor. O amor que nós ainda estamos distantes, sim, mas temos a oportunidade dentro da doutrina espírita de poder dar esses primeiros passos se exemplificando no Mestre, para que possamos entender um pouco sobre quem somos, para onde vamos e o que podemos fazer nesse momento. Com certeza Jesus estará sempre presente, esse amigo incansável e querido de todas as horas. Ele está sempre conosco, mas nós estamos com Ele? Então é uma reflexão aí para todos nós, tá? Kardec, ele elucida muito bem esses pontos, né? Então vamos lá. Cristo, item 3 do capítulo 1. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nela os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia lhes ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso Pai, o nosso Criador, e ao próximo como a si mesmo, tá? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, que é o nosso irmão, o nosso necessitado, né? Assim como nós,
do carinho, do afeto, a compreensão que nós devemos ter pelo nosso próximo, pelo meio que estamos, né? Então tudo ali é fruto de Deus para conosco, visando o nosso bem. As oportunidades que a gente tem de estarmos na família, de estarmos vivendo neste planeta, nesse país, nessa cidade, enfim, tudo foi feito ali uma programação para cada um de nós, para que a gente pudesse superar, vencer, aprender, enfim, cada um com as suas buscas e as suas necessidades. Então tudo foi feito dentro de uma programação com a permissão de Deus, nosso Pai. Tá? Então a gente tem que exercitar esse crer, né? Essa fé, que nos falta ainda as respostas que precisamos muitas vezes, mas vamos acreditar que Deus é o Pai amoroso, sempre, né? E Jesus veio justamente para nos devolver a esperança, nos mostrar um caminho a seguir, nos mostrar que podemos, através do nosso direito de escolha, do livre-arbítrio, raciocinar, refletir sobre todo o que vem a nós, saber aquilo que nós podemos nos direcionar, mas deixando ali uma opção, que são esses caminhos do amor, da reflexão, do conhecimento sobre si mesmo, tá? Com certeza esses exemplos são muito importantes e necessários. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se fosse para o privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos, sem distinção, objeto da mesma dedicação. Tá? Então, Jesus veio nos trazer esses ensinamentos que todos teremos a mesma oportunidade, que era necessário que se faça cumprir aqui na terra os desígnios de Deus, nosso Pai. O amor, fraternidade, igualdade, né? Então, as oportunidades são dadas da mesma forma a todos nós. Nós que nos direcionamos aí pelo nosso livre-arbítrio, onde escolhemos caminhos a seguir, tá? Mas, com certeza, atingiremos aí esse grau de maturidade espiritual, né? Das melhorias, enfim, de construção da felicidade, de coisas boas para cada um de nós. Tá? Então, não há aqueles que têm oportunidades diferentes ou privilegiados. Todos nós temos a mesma oportunidade de reeditarmos as páginas da nossa vida a partir desse momento. Tá? Então, o caminho está aí para cada um de nós. E esses ensinamentos de Jesus são imutáveis, porque eles são a verdade e aquilo que nós precisamos. Cada um ao seu tempo vai buscar seguir, né? Refletir, enfim, trabalhar esse amor que Jesus nos ensinou e que vem ali nos contribuir muito. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, apenas com a autoridade de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado sua vinda. Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los sobre a marcha das coisas, que hão de vir para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, Jesus não podia dizer tudo e em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse. Limitou-se a lançar os germes das verdades que não podiam ainda ser compreendidas. Tá? Então é aquilo que nós falamos. Jesus, ele falou quando ele esteve aqui conosco, né? Deixando ali os ensinamentos dentro das possibilidades e o raciocínio das pessoas que estavam encarnadas na época, para não ferir ali sobre algo, sobre as informações que elas ainda não tinham para poder raciocinar sobre toda a verdade. Tá? Então, ela vem ali aos poucos, tudo vem aos poucos dentro
da nossa condição de entendimento e de compartilhar aquelas ideias. Então Jesus agiu com muito amor, tá? Mas mesmo assim deixou ali esses ensinamentos valorosos que dentro do Evangelho a gente pode acompanhar, né? Através das passagens, dos capítulos, tem ali as parábolas de Jesus, né? Que são aquelas histórias que ele contava ali ao povo, com um cunho de ensinamentos referente à nossa moral, sobre nós mesmos, o nosso comportamento para a nossa reflexão, tá? Então por isso que algumas palavras, né, essas passagens ali, elas são limitadas e com certeza com desenvolvimento ali da terra, as melhorias, enfim, as reencarnações, a questão da ciência, que é muito importante, tá? Que nós caminhamos aí dentro da doutrina sobre esse ponto da ciência, da filosofia e a questão da religião, onde trabalhamos a moral, onde temos uma explicação através da ciência e uma reflexão sobre tudo o que acontece, tá? Visando o que? O nosso conhecimento, a nossa educação e a nossa reforma íntima. Então a gente não pode simplesmente aceitar as ideias porque elas são expostas. Nós temos que compreender aquilo que está sendo posto a nós, trago a nós. E esse era o intuito dos ensinamentos, esse era o intuito de Jesus, trazer esses ensinamentos até nós, tá? Para que nós pudéssemos compreender e refletir, mas muita coisa ainda faltava como um complemento, tá? Ao falar de tudo, o fez em termos às vezes mais, às vezes menos claros. Para compreender o sentido oculto dessas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a chave. E essas ideias não poderiam vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade. A ciência deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Seria, portanto, preciso dar à ciência o tempo de progredir, tá? Então, foi necessário que acontecesse ali da forma que Jesus expôs as ideias, mas havia muita coisa, como há ainda muita coisa que virá ao seu tempo dentro do nosso planeta também, dentro do nosso entendimento. Então por isso que ciência, filosofia, a questão da religião tem que caminhar juntas, tá? Visando sempre o nosso esclarecimento, que é tão importante. Então Jesus, ele não veio destruir tudo que estava sendo feito. Ele veio para dar um novo significado a tudo, né? Uma mudança que revolucionaria, com certeza, né, da forma de pensar, agir e, consequentemente, as melhorias de cada um de nós vão contribuir para a melhoria do nosso planeta, tá? Então, muito se fala nas melhorias do planeta, nessa questão da transição, e com certeza está ocorrendo, mas não podemos nos esquecer que essa questão se inicia por cada um de nós. Cada um de nós. Então, se nós nos propusermos a buscar um conhecimento, a trabalharmos esse conhecimento, a refletirmos sobre esse conhecimento dentro das nossas necessidades, com certeza nós já estaremos participando e trabalhando aí nessa questão da transformação, da renovação do nosso planeta, que também é contínuo. Ok, pessoal? E um outro ponto também que não tem como separar uma coisa da outra é a questão do espiritismo, né? A doutrina, né? O caminho aí que todos nós optamos, né? Com certeza muito esclarecedor aí nos pontos necessários, as nossas dúvidas, né? Porque é pelo esclarecimento, tá? Pelo esclarecimento que conseguiremos interiorizar as ideias. E o Kardec, ele faz algumas considerações importantes aqui. Então vamos dar sequência. O Espiritismo. Item 5. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio das provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual, não mais como algo sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, e por esta razão encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. É a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos seus ensinamentos
permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade, a explicação, né? A questão das coisas que acontecem conosco mesmo, né? Por que eu não me dou bem com as pessoas? Por que eu tenho dificuldade nisso ou naquilo? Eu não entendo, mas se eu sou de uma forma hoje, então é porque tudo está interligado e somente pela questão das reencarnações que podemos nos atentar a muitos aspectos. A lei do Antigo Testamento, a primeira revelação, está personificada em Moisés. A segunda é a lei do Novo Testamento do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo não foi personificado em nenhum indivíduo, pois ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médiuns, e de algum modo um ser coletivo abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a contribuição das suas luzes para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. Então, com certeza, né, essa questão do mundo espiritual, da nossa verdadeira pátria, esses ensinamentos que são compartilhados, né, que trazem ali para as nossas melhorias, né, para a nossa reflexão, ensinamentos que vão nos ajudar e muito na nossa condição ainda de espíritos que trazemos dificuldades, mas nós estamos aqui para buscar esses aprendizados que vão nos auxiliar, tá? Então nós somos espíritos em burilamento das nossas dificuldades e buscas ali por melhorias. Da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então é muito interessante, o Espiritismo diz que não veio destruir, mas ao contrário, dar-lhe uma execução, ou seja, as respostas, né? Dar uma continuidade. É que nem nós comentamos, questão da ciência e da religião, elas têm que caminhar juntas, porque uma precisa da outra, uma só vai até certo ponto, se não tiver a outra para compartilhar, para dar uma explicação, enfim, trazer ali ensinamentos importantes, não há como caminhar nesse sentido, né, de você ampliar a sua busca pelo conhecimento, a nossa busca no caso, né? Então por isso que é necessário trabalharem juntas, a gente ter esse trabalho contínuo junto, e com certeza o Espiritismo ele vem para dar complemento a estes ensinamentos. Ele não ensina nada em contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todos o que só foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir no tempo anunciado o que o Cristo prometeu e preparar a realização das coisas futuras. É, portanto, obra do Cristo que o preside e o que igualmente preside ao que anunciou, a regeneração que opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, com certeza, novos momentos, melhoria. Então, tudo tende a se melhorar sempre. Nós, o nosso planeta, tá? Então, essas pequenas questões, enfim, que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia, é como se fosse um preparo ali para cada um de nós, por o nosso burilamento espiritual, visando sempre o nosso bem. Com certeza lá na frente veremos que essas nossas lutas, elas são e muito importantes, né? Foram muito importantes para nós, por nos auxiliaram muito. Então, que a gente possa fazer hoje, buscar hoje, né? Amparado pelos ensinamentos do Mestre Jesus, amparado pelos ensinamentos que o Espiritismo nos contribui na nossa caminhada, para que possa nos fortalecer no nosso dia a dia. E com certeza, quando deixarmos essa encarnação e regressarmos ao plano espiritual, veremos que tudo valeu a pena. Esse caminho que nós escolhemos, estarmos aqui vivenciando essas situações, sob a luz da doutrina espírita, principalmente sob a luz dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então vamos fazer a nossa parte sempre. É muito importante essa oportunidade que temos de estarmos aqui encarnados. E com certeza o conhecimento é a verdadeira propriedade, algo que estará sempre conosco.
tudo que fazemos ali, quando queremos, buscamos verdadeiramente, nos dedicamos, jamais será esforço em vão. Pelo contrário, será um bem muito precioso e estará sempre conosco. Então é isso, meus amigos. Me despeço de vocês, agradecendo a Deus por estarmos reunidos aqui mais uma noite. Tenham todos um ótimo final de semana e vamos seguir em frente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Dando continuidade à nossa palestra desta noite, vamos refletir um pouco sobre a questão da influência dos espíritos no mundo corpóreo. Nós temos um capítulo 9 no Livro dos Espíritos, que fala justamente sobre isso. Uma das perguntas, que é a 459, é justamente essa que Kardec fez aos espíritos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta dos espíritos foi: nesse sentido, a sua influência é maior do que supões, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então nós sabemos que essa influência é constante em nossas vidas. Então é muito importante estarmos atentos na questão da sintonia. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, na nossa palestra. O que seria sintonia, né? A condição de concordância, reciprocidade entre duas partes, acordo mútuo. Kardec coloca também, com relação à sintonia, é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio, né? A condição de escolhermos o caminho que devemos seguir. A liberdade de ceder a essa influência negativa ou não. E Emmanuel completa que o nosso êxito ou fracasso dependem da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar, né? Então vai depender muito da nossa transformação moral, do esforço que estamos fazendo para desenvolver a nossa fé, seguir os ensinamentos do Evangelho. Então, nesse capítulo do Livro dos Espíritos, nós encontramos muitas colocações interessantes. Quando ele pergunta se pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal, a resposta é afirmativa. Sim, né? Eis que os espíritos menos felizes, eles somente podem impor suas vontades às mentes que se afinam com eles, uma vez que o problema da sintonia vige em todos os fenômenos de que participa a mente humana. Então é claro que os espíritos tentam influenciar em nossos pontos
negativos, né? Eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Então, como é que nós neutralizamos a influência desses maus espíritos? Fazendo o bem, colocando toda a nossa confiança em Deus. Assim, vamos repelindo a influência de espíritos inferiores. Então, esse é o caminho. Orai e vigiai. Espíritos desequilibrados, por mais insistentes que sejam, eles se afastam daqueles que se negam a atender às suas estranhas vontades. Se resistirmos com firmeza e constância, evidentemente fogem eles para outros sítios mentais, onde lhes seja possível dar expansão aos seus propósitos. Então, a tentativa existe, porque todos nós temos um passado de erros, temos momentos de tristeza, de angústia, e esses espíritos, eles convivem conosco, O intercâmbio é constante, como sabemos. Então, as tentativas de nos influenciarem negativamente vão sempre acontecer. Agora, se eu vou permitir isso ou não, vai depender da minha persistência em combater esses pensamentos mais difíceis e alimentar minha alma com a prece, com o Evangelho, não é? Quando Kardec pergunta como é que o homem pode neutralizar a influência dos espíritos inferiores, os espíritos responderam, prática do bem e a fé em Deus. Isso tudo nos fortalece e vamos estar atentos a essas influências negativas e repeli-las. É assim que acontece, mas tem que ter muita persistência, estarmos atentos, orar e vigiar o tempo todo, durante toda a nossa encarnação, porque podemos nos perder a qualquer momento, não é mesmo? Então, nós temos que buscar na meditação, na prece, no trabalho nobre, o remédio para todas as nossas angústias. Busquemos as leituras edificantes, o clima de paz que nos trará ali a alegria de viver, a paz interior. Lembremos sempre que espíritos, benfeitores, amigos, procuram inspirar-nos para o bem. Eles cumprem a sua missão renovadora junto à humanidade terrestre, Estão o tempo todo tentando nos intuir, nos convidando à reforma íntima, nos convidando à prece. São os missionários do amor. Mas, infelizmente, temos esses espíritos infelizes que nos influenciam negativamente. A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal, São escolhas infelizes. Eles acabam sendo instrumentos da sombra, Quando um espírito infeliz aproxima-se de uma inteligência encarnada a fim de conduzi-la à prática do mal pela intuição, faz por conta própria, Ele usa o seu livre-arbítrio. E aí, naquele instante, ele assume toda a responsabilidade pelas consequências que advirão de maneira inevitável, porque é assim que prescreve a lei maior. Então, quando escolhemos um caminho do mal,
vai ter consequências, com certeza. Mas Deus, na sua bondade infinita, sempre respeita o livre-arbítrio de cada um. E lembrando também que não somos vítimas, né? Se aquela influência negativa está acontecendo, é porque temos alguma ligação com esse espírito. Nós estamos dando a sintonia, permitindo que isso aconteça. Nenhum espírito pode nos influenciar se não encontrar em nós alguma condição para isso. Esse é um dos estudos da doutrina espírita. Todos nós somos médiuns, já sabemos disso, né? Mediunidade pertence ao campo da comunicação, somos intermediários. Então, entendida esta afirmativa, no sentido de que oferecemos, por efeito de sintonia magnética, uma receptividade a essas sugestões da espiritualidade. Sugestões que se tornam de mais fácil realização segundo nossas disposições mentais. Então, se pensamos no bem, claro que captaremos intuições, né, positivas dos benfeitores amigos, mas se nos comprazemos e temos atitudes infelizes, abrimos um campo magnético receptivo para essas influências negativas, certo? Explicando de uma maneira bem simples para que todos possam entender, né? Então, há entre nós e o plano espiritual um clima de constante reciprocidade vibratória. Então, há espíritos maldosos, cruéis, agressivos, que influem mais preponderantemente sobre os encarnados do mesmo teor moral. É claro, né? Semelhantes se atraem, sabemos disso. Então, se eu desenvolvo um comportamento agressivo, eu vou estar atraindo espíritos nessa condição, que se comprazem nessa agressividade, nessa maldade. E criaturas tranquilas, bondosas, sensíveis, sintonizam-se com espíritos da mesma ordem. Então vão estar absorvendo as inspirações generosas e puras. É simples assim, né? É assim que acontece. Toda essa questão da sintonia, da influência. Tudo em nós, seja no bom tudo está em nós. Tudo está em nós, seja no bom, seja no mau sentido. Já falamos isso e repetimos, né? Nenhum espírito pode colocar conteúdos na nossa mente e nos fazer praticar o mal. Ele encontra esse material nos nossos pensamentos, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. O que eles fazem é só ampliar tudo isso, né? Nos influenciar. Acho que todos compreendem bem isso, né? É isso que ele fala, que tudo está em nós, seja no bom ou no mau sentido. Nossa mente é fulcro energético, criando forças que se associam no plano espiritual com energias semelhantes. Então, é o tempo todo, né? O tempo todo, 24 horas, estamos criando essas forças que vão se associar com espíritos benfeitores ou espíritos inferiores. Aí vai depender do que eu cultivo nos meus pensamentos. O sono
muito importante a gente também comentar, é um estado de emancipação parcial da alma, né? E é um momento em que se aguçam as nossas percepções. A alma se emancipa, se liberta, fica mais livre, e também nossos encontros ampliam enquanto dormimos, né? Na realidade, é o nosso corpo físico que está ali descansando, se reorganizando, mas a nossa alma está em atividade. E esses encontros acontecem, né? Com espíritos de todos os graus evolutivos. E por isso que temos essas certas disposições psicológicas quando despertamos, né? Quando a nossa alma volta ali ao corpo físico, retoma a sua consciência. Então, no plano físico, como no plano espiritual, aproveitam esses espíritos menos esclarecidos nossas disposições íntimas, ou seja, tristezas, angústias, situações de cólera, para nos influenciar. Por isso que a espiritualidade amiga sempre está nos convidando para combater esses pensamentos, né? Para que nós não tenhamos esse material que atrai espíritos em condições inferiores. E aí se inicia todo um processo de influência, um processo obsessivo que pode crescer, né? E ampliando, nos leva a estados depressivos, angustiosos. Então, esse é o caminho, estar atento aos nossos pensamentos. Os espíritos de luz, os benfeitores, eles precisam contar com todos nós encarnados de boa vontade, né, para que a luz da misericórdia divina brilhe com mais frequência nos sombrios campos do nosso orbe. Então sabemos, né, que infelizmente, e nesse momento mais ainda, muitas pessoas estão passando por problemas emocionais, espirituais, e todos nós que temos uma condição, um conhecimento, temos o dever de estarmos contribuindo, né, auxiliando para amenizar a dor em tantos corações. Por isso é importante a necessidade constante da renovação, do estudo, da bondade operante, da fé ativa. Isso é um conselho do Emmanuel, para que a gente mantenha a sintonia com espíritos de luz, né, que nos conduzirão, nos auxiliarão, para que consigamos manter a nossa fé, o nosso equilíbrio. Então, que peçamos a Deus o auxílio, que tenhamos em nossos corações a boa vontade. Há muito o que fazer. Sejamos, pois, fiéis e maleáveis, executores desses pensamentos generosos que no silêncio das noites ou em momentâneas meditações afloram em nós, concitando-nos ao amor que cobre a multidão dos pecados, né? É esse o caminho, amar ao próximo como a si mesmo.
e amar a Deus sobre todas as coisas. Então fica aqui a nossa pequena reflexão sobre essa questão da sintonia. E os estudos que a doutrina espírita nos propicia nos deixam muito claro que depende de nós elevar os pensamentos, alimentar a nossa alma com fé, lembrando dos ensinamentos do Evangelho para nos protegermos dessas influências e, além de nos protegermos, auxiliar esses companheiros que tentam nos influenciar, porque com o nosso comportamento no bem, eles serão contagiados, serão auxiliados, porque não é apenas afastar esses espíritos, né? Que seria até uma falta de caridade nossa, só querer afastá-los, mas não, é acolhê-los. Eles também precisam de auxílio, de esclarecimento, e o nosso comportamento no bem propicia essa oportunidade a esses espíritos. Então, pedir a Deus, nesse final, em prece, que nós possamos, como Jesus nos ensinou, amar os nossos chamados inimigos, né? Esses espíritos que nos perseguem, nos caluniam, pois tudo tem uma razão de ser. Então fica aqui o nosso pedido a todos esses espíritos, que Deus nos fortaleça, que possamos a cada dia alimentar a nossa alma com os ensinamentos do Evangelho e poder auxiliar a todos que chegam até nós. Que a Tua paz se faça, Senhor, em cada coração que nos ouve nesta noite. Que assim seja.